Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus, hoje com um tema bem interessante que nós vamos falar sobre Jonas, o profeta relutante. Vamos falar um pouquinho de Jonas. Quando a gente fala sobre Jonas, a gente pensa no quê? Ah, é aquele homem, aquele profeta que foi engolido por um peixe. Todo mundo pensa assim, né? E claro que fez parte da história dele ter sido engolido por um grande peixe. Mas quais são as lições que Jonas pode trazer para as nossas vidas? Eu quero trazer para vocês aqui algumas lições para que você possa acompanhar junto comigo. E na verdade são 7 lições que vai nos ajudar a permanecer na vontade de Deus. Afinal de contas, nós estamos no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. E essas lições vão nos ajudar a nos manter a fazer a vontade de Deus, a estar na presença de Deus. Amém? Então, eu quero começar, como a gente sempre começa, orando por você. Eu quero poder estar orando, consagrando esse devocional ao Senhor e trazendo uma palavra poderosa de Jonas, o profeta relutante. Amém, queridos? Curva sua cabeça, então, e vamos estar orando. Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos para poder meditar nessa história de Jonas, Pai, do profeta Jonas. E pedimos ao Senhor que essa palavra venha falar poderosamente conosco, para que nós possamos nos manter sempre fazendo a tua vontade. Consagramos também a nossa casa, a nossa família, a nossa saída, a nossa chegada. Consagramos ao Senhor tudo aquilo que as nossas mãos se propõem a fazer. Que haja bênção, que sejam abençoados, que haja prosperidade em tudo aquilo que nós nos dispomos a fazer, Pai. Pedimos ao Senhor a proteção, a direção, o cuidado, a sabedoria, o discernimento para esse dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Primeiro, o livro de Jonas, se você nunca leu, queridos, é um livro de 4 capítulos apenas. Se você pegar para ler em 10 minutos, você lê o livro de Jonas inteiro. E o livro de Jonas, ele traz para nós alguns ensinamentos muito importantes. Muito importante. É bom nós sabermos que o profeta Jonas, ele é um profeta que viveu num período que, pelo período da história, ele possivelmente conheceu Eliseu. Outros teólogos acreditam até que Eliseu fazia parte daquele grupo de profetas que andava com Eliseu. Ou seja, independente se ele conheceu ou se ele andava com Eliseu, a verdade é que ele conhecia muito bem o poder de Deus e as direções que Deus dava aos profetas. Com isso, queridos, ele sabia tudo aquilo que Deus falava, tudo aquilo que Deus mandava, o direcionamento. E chegou um dia que Deus deu um direcionamento importante para Jonas. E eu quero que você acompanhe comigo aí em Jonas, capítulo 1, verso do 1 ao 3. Nós vamos ler alguns versos para que nós possamos aqui poder detalhar um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Jonas 1, verso do 1 ao 3 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela,
porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Bom, aqui nós vemos já uma parte da história que Jonas, ele tinha uma missão. E nessa missão, queridos, nós temos que entender que aqui já vem a primeira lição dessa história. Que nem sempre a sua missão é aquilo que você deseja, mas é aquilo que Deus direciona. Jonas 1, verso do 1 ao 3, ele mostra exatamente isso. Deus falou para ele, vá para Nínive, a maldade daquele povo chegou até a mim, e eu preciso que você vá lá, declarando para eles, pregando contra eles, para falar para que eles se arrependam. Jonas não queria ir para lá. Jonas não queria ir lá, queridos, pregar para Nínive. Por quê? Porque Jonas simplesmente, queridos, lá no livro, no capítulo 4, nós vamos perceber por que Jonas não queria ir para lá. Jonas capítulo 4, no verso 2, olha só o que Jonas falou para Deus, por que ele não queria ir para Nínive. Por que ele fugiu? Olha só. Jonas capítulo 4, verso 2 em diante, diz assim. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Você viu por que Jonas não queria ir para lá? Por isso que a gente acredita, queridos, que Jonas ele vivia num tempo onde Deus já tinha dado muitas missões para ele, onde ele tinha contato com outros profetas, onde ele via a forma de operar de Deus. E sempre ele viu o quê? Deus enviava a pessoa, o profeta ia lá pregava, a pessoa se arrependia e Deus não fazia nada. Então, quando Deus mandou Jonas ir para lá, Jonas falou assim, eu vou para lá para quê? Eu vou para lá, Deus vai pegar, vai apaziguar, vai ter dó do povo e não vai destruir o povo. Então eu vou perder meu tempo de ir lá? Daí ele faz o quê? Tenta fugir para Tarsis. Olha a visão de Jonas, uma visão mesquinha. Essa visão egocêntrica, ela não permite a pessoa ver a verdadeira missão de Deus na vida daquele profeta. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nem sempre a nossa missão é aquilo que desejamos, queridos. Muitas vezes nós estamos lá para cumprir algo. Muitas vezes a gente até sabe como vai ser o final. Mas muitas vezes a gente quer fugir. Como Jonas, a gente quer viver fugindo da missão. Viver fugindo da missão. E Deus ele responde Jonas lá no versículo 10 desse egocentrismo, dessa relutância de Jonas, né? De querer fazer a missão. Lá no último versículo do livro de Jonas, Deus responde Jonas por que Deus enviou Jonas para aquela missão. Olha só, que interessante. Passa toda a história e no último versículo de todo o capítulo é que Deus responde para ele por que mandou ele para lá. Olha só. Diz assim. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas
que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Ou seja, diante de uma situação, Jonas teve dó de uma planta que Deus mandou um bicho lá para comer a planta inteira, né? Para comer aquela planta inteira, e Jonas teve dó da planta. Teve dó da planta, mas não teve dó do próximo. Não teve dó de uma cidade de 120 mil pessoas que, como Deus disse, não distinguia a mão direita da esquerda. Ou seja, não tinha conhecimento nenhum. Ou seja, Deus tem misericórdia. Deus muitas vezes vai mandar você fazer uma coisa e você fala assim, mas eu já sei qual vai ser o final. Mas Deus está te mandando lá por quê? Pela misericórdia. Para que aquela pessoa, por mais que você ache, mas os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores que os teus. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos. Segunda lição. Fugir da presença e da vontade de Deus pode trazer perdas aos que estão com você no barco. Exatamente isso. Quando Jonas fugiu, queridos, quando Jonas fugiu de Deus, da vontade de Deus, quando você quer fugir da vontade de Deus, quando você sabe o que tem que fazer e não faz e foge da vontade de Deus, simplesmente vai ocorrer perdas. Vai ocorrer perdas. E quem vai ser os maiores perdedores? Aqueles que estão junto com você. E muitas vezes quem está junto com você são cônjuge, filhos, pai, mãe, uma empresa inteira. Todos eles acabam perdendo, muitas vezes, por causa da minha e da sua desobediência, porque nós fugimos da presença do Senhor. Olha só o que aconteceu com Jonas aqui. Ele fugiu, comprou uma passagem para Tarsis, embarcou num barco e disse o que aconteceu. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Olha só. Para quem que ocorreu as perdas? Para aqueles marinheiros que aceitaram Jonas entrar no navio deles. Cada vez que você fugir da presença e da vontade de Deus, vai ocorrer perdas. O maior prejudicado vai ser você e as pessoas que muitas vezes estão junto com você. Terceira lição, queridos. Fora do propósito de Deus, você não tem vontade de viver. Fora da vontade de Deus, a sua vida simplesmente parece que ela não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A pessoa, quando ela está fora da vontade de Deus, fora dos caminhos do Senhor, para ela viver ou morrer, para ela tanto faz. Tanto faz. Olha no caso do livro de Jonas, capítulo 1, no mesmo capítulo 1, só que no verso 12. Diante da tempestade, diante do que os marinheiros já estavam perdendo, eles descobriram de quem era a culpa, descobriram que a culpa era de Jonas. O que vamos fazer agora? E o que Jonas fala? Olha só. Olha só o que Jonas fala. Deixa eu só colocar aqui, queridos. O que Jonas fala no verso 12. Diz assim. Olha o que Jonas fala para os marinheiros. Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu. E ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Olha só. Então, fora do propósito de Deus, muitas pessoas sofrem, pessoas que estão ao seu redor, e quando você não está na vontade de Deus, você não tem, a vida para você não faz sentido. Mas, quando você pensa que tudo acabou, Deus ainda te chama. Mesmo você, quando você foge, mesmo quando você é relutante, mesmo quando você está fora da vontade de Deus,
Quando você está fora da presença de Deus, Deus ainda ele te chama, ele persiste em te chamar. Ele persiste em você. Por quê, queridos? Porque Deus ele te ama. Mesmo diante da nossa desobediência, da nossa incredulidade, da nossa relutância em obedecer, Deus persiste conosco. Por quê? Porque Deus ele sempre usou o ser humano, queridos, para poder fazer a vontade dele. Sempre ele usou. Então, Jonas 1,17, olha só a oportunidade que Deus deu para ele, né? Deus chamou ele de volta, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Olha só o que aconteceu depois que jogaram ele no mar. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Muitas vezes, queridos, é necessário que a gente vá para o fundo da boca de um peixe, para dentro de uma boca de um peixe, passar 3 dias e 3 noites lá dentro, para que a gente possa repensar os nossos posicionamentos. A quinta lição é, às vezes, é nas profundezas dos problemas que o Senhor vai te reposicionar. É dentro da boca, lá na escuridão, dentro de um problema, de uma situação, no fundo do poço, no subsolo do poço, é onde Deus vai te reposicionar. Não é à toa. Se você pegar Jonas capítulo 2, eu quero ressaltar 2 versículos importantes aqui. Primeiro, verso 7. Quando Jonas ele ora a Deus. Quando Jonas ora a Deus. Olha só a oração de Jonas, verso 7. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Agora veja o verso 10. Depois que a oração que Jonas faz chega até Deus, olha o posicionamento de Deus agora. Então o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. Queridos, Deus muitas vezes vai permitir você, muitas vezes, entrar numa situação para você se reposicionar. E Deus não faz isso porque Ele é ruim, porque Ele é mau, porque... Não. É porque nós somos teimosos, nós somos relutantes. Queridos, Jonas ele era um profeta. Um homem que ouvia Deus. A palavra, pode ver que a palavra aqui, o texto, Jonas 1, começa dizendo como? A palavra do Senhor veio a Jonas. Um homem que ouvia Deus. Agora imagina as pessoas que não ouvem a Deus. Pessoas que não têm intimidade com Deus, que não têm tempo com Deus. Muitas vezes elas estão lá no subsolo do poço, achando que é macumba, que é feitiçaria, que é bruxaria. Acho que é tudo. Eu sempre falo, eu sempre converso com a pastora, e eu sempre falo que parece que as pessoas acham bonito. Parece que quando a pessoa está passando por uma dificuldade muito difícil na sua vida, a primeira coisa que ela pensa, é macumba, é feitiçaria, é bruxaria, é encantamento, é voodoo, é magia negra. Muitas vezes não tem nada a ver com Satanás. Muitas vezes tem a ver com nós mesmos, que somos relutantes. Se um profeta foi relutante, imagine um ser humano comum que não tem intimidade com Deus. Muitas vezes é necessário ir lá para o fundo do poço, lá para dentro do interior de um grande peixe, passar 3 dias e 3 noites lá pensando, com as algas, né? Se você for for ler o texto, o capítulo 2, você vai ver que as algas se enrolavam na cabeça dele. Ele teve que andar lá nas profundezas do mar, ver que não tinha mais esperança na vida dele, para ele se lembrar de Deus, orar a Deus, e Deus simplesmente trazer ele de volta e falar para o peixe, vomite o Jonas agora. Muitas vezes é assim que nós temos que agir. Sexta lição. Tem pessoas perdidas esperando para ouvir o que Deus tem para falar através da sua vida. Queridos,
aquelas pessoas mais perdidas, como Nínive. Tem muitas pessoas perdidas por aí. Muitas pessoas perdidas que estão precisando ouvir a mensagem de Deus. Está precisando, lá na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, muitas vezes está esperando você dizer, olha, Jesus Cristo te ama. Deus se importa com você. Você só precisa se levantar desse lugar. Muitas vezes a pessoa está precisando ouvir uma palavra. E você é o Jonas dessa geração que vai chegar para essa pessoa. Mas muitas vezes você não está ouvindo. Então, entenda que muitas vezes uma palavra sua pode salvar aquela vida, pode curar, pode libertar aquela pessoa. Jonas, quando entendeu isso, queridos, ele foi para Nínive. Ele foi para Nínive. Olha o que diz Jonas 3, verso 3. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Jonas 3, verso 3. Diz assim: agora sim, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessária 3 dias para percorrê-la. Agora olha só o que aconteceu. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha o verso restante agora. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Queridos, e se Jonas não obedecesse e não quisesse ir lá? 120 mil pessoas iriam morrer por causa da relutância de Jonas. Mas não precisa ser 120 mil pessoas. Pode ser uma única pessoa dentro da tua casa que você não fala de Jesus para ela. Porque você é relutante em falar, porque você é relutante em muitas vezes declarar, porque você é relutante muitas vezes em falar, olha, Jesus te ama, Jesus se importa com você. Última lição do livro de Jonas. O resultado da sua missão não precisa ser conforme você planejou. Deus é quem sabe e tem o controle de todas as coisas. Apenas obedeça. Queridos, é importante obedecer. É importante que nós venhamos obedecer ao Senhor quando Ele manda. Muitas vezes a gente tem aquele preconceito daquela pessoa. Preconceito no sentido aqui, porque aquela pessoa é viciada, porque aquela pessoa é isso, porque aquela pessoa é aquilo. Você tem aquela relutância, um preconceito. E você fala, eu não vou nem falar de Jesus para aquela pessoa já é perdida mesmo. Cada vez que você faz isso, você age como Jonas. Só que Deus não vê assim. O próprio Deus falou para Jonas, viu, Jonas? Você tem dó de uma planta que você não colheu, que você não regou, mas não tem dó de 120 mil ninivitas? Você não tem dó deles, que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda? Você tem dó de uma planta que você não plantou, que você não regou, que você... Mas você tem dó de uma planta, mas não tem dó de pessoas? Muitas vezes você tem dó de cachorro da rua, por causa do frio, por causa do vento, por causa da tempestade, tem dó do gato, mas muitas vezes não tem dó do seu irmão. Não tem dó das pessoas da própria casa, onde você não fala de Jesus para ela. Você tem dó da plantinha que está tomando sol demais, você tem dó do cachorrinho. Vamos construir uma casinha para o cachorrinho aqui. Eu não estou falando que não deve fazer isso, deve sim. Os animais devem ser amados. Entanto, que Deus, no versículo 10 e 11 do capítulo 4, ele fala: tinha 120 mil ninivitas, mais os animais. Mas muitas vezes você tem dó de animais, você tem dó de passarinhos, você tem dó
da planta, mas muitas vezes você não tem compaixão e misericórdia das pessoas que vivem, que trabalham e que estão ao teu redor. Pense nessas lições de hoje. Eu tenho certeza que se você obedecer a Deus, você não vai precisar sofrer perdas, você não vai precisar ser lançado ao mar, você não vai precisar passar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe para você ser reposicionado. Mas você vai ser usado profundamente e poderosamente para ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.